Encerramos, então, o esôfago e passamos para o estômago. Percebam que o estômago também apresenta as 4 camadas, mucosa, submucosa, muscular externa e uma serosa, tá? Observem, então, que a mucosa apresenta essas glândulas, né, que se projetam, que se formam em meio à lâmina própria, tá? Como nós vamos ver, formando as glândulas gástricas. Nós vamos ver que o estômago, ele apresenta 3 porções histológicas distintas, tá? E que o músculo que forma aqui a musculatura externa, nós temos 3 camadas, uma oblíqua, uma circular e uma longitudinal. Então, são características importantes do estômago. Então, o estômago é a porção mais dilatada do tubo digestório. Nós vamos ver que, histologicamente falando, nós dividimos o estômago de acordo com as suas características, de acordo com a especialização da mucosa, em cárdia, corpo e fundo e antropilórica, ou antro e piloro, tá? Então, a cárdia é esse primeiro segmento, o fundo é essa porção e o corpo, então, a maior extensão, e, por fim, próximo da inserção aqui com o intestino, nós temos a região antropilórica. Então, 3 regiões que a porção da mucosa, tá? Então, essa primeira camada aqui é especializada. Então, nós temos diferenciações entre essas 3 regiões, tá? Além disso, lembrem, então, que o estômago apresenta essas 3 camadas de músculo liso, oblíqua, muscular circular e a muscular longitudinal. A espessura dessas 3 camadas é maior na porção distal. Então, na porção anterior é muito mais fina e na porção distal essas camadas se tornam bem mais espessas, porque na porção distal nós temos a função do estômago, uma função motora, tá? Em que se tem a bomba antropilórica. O que significa isso? Que essa musculatura, ela se contrai e relaxa vigorosamente. Então, além da quebra química, né, enzimática que o alimento sofre, também se tem a quebra mecânica, através desses movimentos de contração e relaxamento dessa musculatura, da muscular externa, que é formada, então, por uma oblíqua, uma circular e uma longitudinal. Então, quais são as funções do estômago? Armazenamento desse conteúdo, digestão parcial, então, se inicia o processo de digestão de carboidratos, proteínas e lipídios. Temos a secreção do ácido clorídrico, que é importante para o processo de digestão, e o ácido clorídrico também funciona como um sistema de proteção. Então, todo o conteúdo que é ingerido e que apresenta bactérias, apresentam, então, micro-organismos, é eliminado através do ácido, tá? A formação do quimo, então, essa bomba muscular, né, na porção mais distal, auxilia na formação do quimo. O que é o quimo? É o conteúdo alimentar que agora está misturado com o conteúdo líquido e fica pastoso, tá? Então, formando o quimo. E as secreções de hormônios. Esses hormônios secretados por células que formam, então, a parede do estômago, podem agir no próprio estômago, como também podem alcançar a corrente sanguínea e agir em outros tecidos, como, por exemplo, o tecido hepático, o tecido encefálico, tá? Regulando, por exemplo, fome, saciedade. Então, lembre que nós temos a divisão da cárdia, do fundo e do corpo e antropilórica, de acordo com a histologia, que são 3 porções diferentes, da cárdia, fundo e corpo e antropilórica, tá? Na anatomia, essas 4 regiões são diferenciadas. Então, cárdia, fundo, corpo e antro. Na histologia, nós juntamos o fundo e o corpo porque as características histológicas são as mesmas. Observem aqui nessa figura que nós temos as pregas que se formam também no estômago, no interior gástrico. Observem que as pregas, elas se formam da mesma forma que lá no esôfago. No esôfago nós vimos que as pregas são projeções da mucosa e da submucosa. Aqui no estômago, o que nós estamos observando também são as pregas. Isso favorece que, com o estômago vazio, se tenha um menor tamanho e conforme o conteúdo alimentar vai acumulando, essas pregas, então, se tornam menos volumosas, né, mais retilíneas e aumentando, então, o espaço de armazenamento no estômago. Então, por esse desenho esquemático, nós conseguimos observar, então, a região da cárdia, delimitada
entre essas duas linhas pontilhadas, e observem que o epitélio de revestimento ele sofre invaginações, e essas invaginações se especializam, se diferenciam, né, em células e formam, então, a porção da glândula que está na mucosa. Então, percebam que toda a porção, todo o revestimento, né, toda a mucosa gástrica, tanto cárdia, corpo e fundo, como a região antropilórica, apresentam essas glândulas na região da mucosa, que se formaram a partir da invaginação do epitélio de revestimento. Essas células se especializam, formando então essas glândulas. A região da cárdia é diferente da região do corpo e do fundo, que também é diferente da região antropilórica. Então, a partir de agora, nós vamos diferenciar cada uma dessas regiões, né, dando características para essas glândulas e os tipos de células que estão presentes. Então, lembrem que nós temos a mucosa, né, que é altamente especializada nessas três regiões, formada por um epitélio de revestimento. Então, nas três regiões, nós observamos o epitélio de revestimento aqui, né, superficial, que é um epitélio colunar, prismático e simples, tá? É um epitélio secretor de muco. A lâmina própria, então, o tecido conjuntivo, e entre, né, esse tecido conjuntivo se formam, então, essas glândulas tubulares, tá? E a muscular da mucosa, então, como sendo a última camada da região da mucosa. Lembrem, então, que essas projeções, né, do epitélio de revestimento, associado, então, com a glândula, formam essas estruturas retilíneas que nós chamamos de fossetas gástricas, tá? Essas fossetas comunicam, então, o epitélio de revestimento junto com as glândulas gástricas. A submucosa, então, posteriormente, né, um tecido conjuntivo, tá? Onde nós também temos células neuronais, né, os plexos submucosos, e a muscular externa, formada, então, pelas três camadas, oblíqua, circular interna e circular externa. E, por fim, a última camada, que é uma serosa, ou seja, apresenta, então, tecido conjuntivo e um epitélio de revestimento pavimentoso simples. Então, eu deixei aqui que essa porção muscular, ela está relacionada com o relaxamento receptivo e também com a bomba antropilórica. Essa porção do fundo, no momento em que nós estamos nos alimentando, o alimento ele se acumula nessa região, especialmente porque essa musculatura sofre relaxamento e aumenta o diâmetro, então, e o armazenamento nessa porção do estômago. Enquanto isso, essa porção mais distal, né, antropilórica, é estimulada e a musculatura, essas três camadas, né, que formam essa muscular externa, passa a trabalhar como a bomba antropilórica, promovendo os mecanismos de contração e relaxamento e, dessa forma, maceração mecânica do conteúdo alimentar. Por isso, a porção do fundo tem a função de armazenamento receptivo, né? E a porção, então, posterior, mais distal, tem a função de bomba mecânica. Vamos, então, caracterizar essa primeira porção do estômago, então, a região da cárdia. Nessa região, nós temos as glândulas cárdicas. Então, representado aqui, é uma pequena fração do estômago que está em contato, então, logo embaixo do esfíncter que separa a porção do esôfago e do estômago, tá? Então, uma fração muito pequena. Então, as glândulas cárdicas, elas são glândulas simples, tubulares, enoveladas ou ramificadas. Então, nós conseguimos ver a estrutura tubular e aqui algumas ramificações. Características dessas glândulas, então, células mucosas, especialmente, né, o predomínio aqui de células mucosas formando a estrutura da glândula. Existem outros tipos de células que são as enteroendócrinas, que são células responsáveis pela secreção de diversos hormônios. Porém, nas secções histológicas, né, com coloração de rotina, nós não conseguimos diferenciar esses tipos de células. Por isso, aqui o predomínio, então, de células mucosas. Lembrem a coloração clara dessas células mucosas com os núcleos na porção basal, especialmente aqui próximo do tecido conjuntivo, né? Esse tecido conjuntivo que está em torno das glândulas é a lâmina própria, e nós observamos, então, os núcleos bem pavimentosos, achatados
dessas células que formam, então, as glândulas. Então, nós conseguimos observar o epitélio de revestimento, né? Um epitélio aqui simples, colunar ou prismático. Esse epitélio forma, então, essa porção que se comunica com a glândula, que nós chamamos, então, de fossetas, tá? Gástricas. E nós conseguimos observar aqui as fossetas, né? Se comunicando, então, com a glândula gástrica, tá? Chamo também a atenção para esse aglomerado de células que nós observamos com núcleos bem corados, tá? Na lâmina própria. São células do sistema imunológico que formam, então, esses complexos aqui, né? E que servem, então, de proteção caso algum patógeno consiga passar pelo epitélio de revestimento, ele é contido por células do sistema imunológico. O mesmo pode ser observado, por exemplo, na mucosa do esôfago. Aqui, então, eu tenho duas secções histológicas em que a gente pode observar a transição, né, do epitélio do esôfago para o estômago. E a cárdia, então, essa pequena porção aqui em que se tem essas glândulas cárdicas. Então, a mucosa, né, com as glândulas, o epitélio de revestimento, as glândulas, entre as glândulas está a lâmina própria, logo embaixo a muscular da mucosa, a submucosa, o tecido, então, muscular, né, oblíquo, circular e longitudinal, e por fim, então, uma serosa. Aqui nós observamos o epitélio de revestimento do esôfago, tá? E a transição aqui para o estômago. O epitélio de revestimento simples, né, prismático ou colunar. Observamos a lâmina própria aqui, as projeções, então as fossetas, né? E então as glândulas aqui dispostas, seccionadas, né, em vários sentidos, tá? Então observem aqui o acúmulo de células do sistema imunológico formando essa estrutura de proteção, né, os nodos linfáticos da mucosa gástrica, tá bem? E aqui é a representação, então, do tipo de glândula que nós podemos observar na região da cárdia. Passamos, então, a caracterizar agora a região do corpo e do fundo gástrico, né, que é a maior porção, então, que ocupa a mucosa gástrica. Nessa região, nós temos, então, as glândulas denominadas de fúndicas, que são glândulas tubulares, bem longas, tá? Então, um comprimento bem maior do que na região cárdica, que tem poucas ramificações e que apresentam diversos tipos de células. Então, o maior número de células, né, de secreções diferenciadas, está na região das glândulas fúndicas, tá? As glândulas fúndicas, elas podem ser subdivididas em 3 porções. Então, a porção mais apical da glândula é chamada de istmo. A porção mediana dessa glândula é chamada, então, de colo, enquanto a porção mais distal da glândula é denominada, então, de base, tá? Nós temos a distribuição desses diferentes tipos de células nessas regiões, então, né, características de cada uma dessas regiões com alguns tipos de células predominantes. Podemos encontrar outros tipos de células, né, alguns tipos de células perdidos entre, né, as células predominantes, mas existe um tipo predominante em cada uma das porções, istmo, colo e também a base, tá? Então, vejam, uma grande diversidade de células, né, e essa divisão. Aqui nós temos uma imagem demonstrando, por exemplo, o epitélio de revestimento, aqui, então, nós estamos observando de cima, tá? O epitélio de revestimento aqui é o ápice dessas células do epitélio de revestimento, e a porção central, a região, então, da fosseta, que se comunica aqui, né, com a glândula, e o conteúdo da glândula sendo liberado pela região aqui da fosseta gástrica, tá? Então, nós conseguimos observar essa região como se fosse esse furo, né, esse buraco aqui, a luz da fosseta liberando o conteúdo que foi produzido e secretado por essas células das glândulas fúndicas. Então, aqui nós temos um desenho esquemático, né, das glândulas fúndicas, onde nós observamos o epitélio de revestimento da região do corpo e do fundo, um epitélio que é simples, colunar ou prismático, tá? Então, a região formando a fosseta, né, essa projeção, que se comunica com a glândula propriamente dita. Então, o istmo, o colo e a base formando a glândula fúndica. Percebam que a região do istmo apresenta células em diferenciação, especialmente células que estão se diferenciando.
Essas células podem substituir, então, a região da fosseta, tá? Se diferenciar nessas células de revestimento da fosseta. Podem, então, se diferenciar em células de revestimento superficial, células tronco, né? Então, estão presentes algumas células tronco que se multiplicam, que se dividem e sofrem o processo de diferenciação. E também encontramos algumas células parietais, que secretam o ácido clorídrico. Na região do colo, há predomínio de células tronco, células mucosas do colo e células parietais. Então, nós vamos ver que nesta região, né, do colo, nós vamos conseguir caracterizar as células mucosas e as células parietais. E a base, então, da glândula, estão presentes as células parietais e as células zimogênicas, tá? Especialmente as células zimogênicas produtoras, então, de proteínas, tá? Além disso, existem diversas outras células, né, enteroendócrinas, que estão no colo e também na base das glândulas, tá? Mas que nós não conseguimos diferenciar por técnicas de coloração, né, de rotina na histologia. Aqui nós temos 3 secções histológicas em que eu demonstro para vocês, então, nessa região em que a secção foi realizada, as projeções, aqui as dobras longitudinais da região da mucosa e da submucosa. Então, aquelas pregas que eu comentei com vocês, que haviam tanto no esôfago quanto no estômago, aqui nós conseguimos ver nessa secção histológica uma prega e uma segunda prega. Então, lembrem que as pregas, né, se dispõem longitudinalmente no estômago e que são formadas pela mucosa e pela submucosa, tá? Aqui é uma região onde não tem uma prega especificamente, como se fosse nessa região aqui, tá? Então, a mucosa, né, com as suas glândulas, o epitélio de revestimento, a lâmina própria entre as glândulas, tá? E uma muscular da mucosa. A submucosa, a muscular externa, né? Então, com a sua oblíqua, circular e longitudinal, e por fim, então, a serosa. Aqui nós temos um maior aumento da região da mucosa, tá? O epitélio de revestimento, a lâmina própria, as glândulas, né, que são dispostas aqui com poucas ramificações, tá? E aqui a lâmina, então, formada, né, a lâmina própria e posteriormente, então, a muscular da mucosa. Então, vamos aproveitar essa região fúndica, né, do corpo e do fundo para observar o epitélio de revestimento. Lembrem que esse epitélio de revestimento, ele está presente tanto na cárdia quanto no corpo e no fundo, assim como o antro pilórico, tá? Então, as células de revestimento superficial da mucosa gástrica é formada por um epitélio simples, tá? Cilíndrico ou também colunar, prismático, que tem a função de produção de muco. Esse muco fica armazenado e vai sendo liberado gradualmente e tem a função de proteção. Então, esse muco apresenta muito bicarbonato, que neutraliza a atividade do ácido gástrico, por isso promovendo a proteção da mucosa gástrica, tá? Então, nós observamos aqui esse acúmulo, né, de muco na porção apical dessas células, formando o que é conhecido como unha de muco, tá? E as projeções, então, da fosseta também apresentam esse epitélio de revestimento simples cilíndrico. E a porção, né, mais distal aqui, do fundo da fosseta, se comunica, então, com a glândula gástrica, como nós conseguimos observar aqui. Outro tipo de célula bem característico que está presente, então, nessa região das glândulas fúndicas, especialmente, né, na região do colo, são as células parietais, ou também conhecidas como células oxínticas, que têm a função de secreção do ácido clorídrico, como também do fator intrínseco. Esse fator intrínseco, ele é importante porque ele atua junto com a vitamina B12, né? Na realidade, ele é necessário para que a vitamina B12 seja absorvida no intestino, tá? A vitamina B12 é importante para o processo de maturação dos eritrócitos. Então, sem o fator intrínseco, não se tem a absorção ideal da vitamina B12 e, dessa forma, a maturação dos eritrócitos não acontece como deveria, tá? Então, nós temos como característica morfológica dessas células, são células bem globosas, com núcleos muito evidentes, e esses núcleos são geralmente centralizados, tá?
O citoplasma dessas células é altamente acidófilo, então tem grande deposição de eosina, né? Por isso essa coloração bem rosa quando nós realizamos uma coloração em HE, tá? Então percebam aqui as glândulas, né, se formando e na região especialmente do colo presente a maior proporção dessas células parietais ou oxínticas. Essas células também podem estar na região do fundo da glândula, mas em pequena proporção. Então, observem que na região do fundo nós encontramos em menor proporção, e na região aqui do colo, em maior proporção. Aqui, então, a representação novamente das células parietais ou oxínticas, né? Eu chamo a atenção para essa porção da secção histológica, demonstrando, então, as células parietais, né, ou oxínticas, bem evidentes, bem acidófilas, né, com os núcleos bem evidentes e centrais também. Algo que é importante entender é que, durante os períodos digestivos, ou seja, no momento em que o indivíduo está se alimentando e é necessário, então, que ocorra a secreção do suco gástrico, né, e dentro do suco gástrico, um dos componentes principais é o ácido clorídrico, nós temos mudanças na morfologia dessas células parietais. Então, aqui é um desenho esquemático da célula parietal. Essa é a porção apical que está em contato, né, voltada para a luz da glândula. E observe, então, que em repouso, o número de canalículos na célula é muito menor. Quando a célula está em atividade, nós temos, então, a ação de diversos hormônios que estimulam a formação desses canalículos, tá, na membrana apical, que aumenta a área de superfície e, nesse momento, então, várias proteínas são inseridas na membrana e aumentam a secreção de ácido clorídrico, tá? Então, a morfologia dessas células, ela se altera de acordo com o seu estado de repouso e o seu estado, então, em atividade, períodos digestivos. Algo que também é importante entender é que o ácido clorídrico ele não se forma dentro da célula oxíntica ou célula parietal. Na realidade, o que acontece é que há a secreção do próton, do H+, para a luz da glândula e alcança, então, o interior do estômago, e também a secreção do cloreto, tá? Então, lá na luz do estômago, na região em que se tem a proteção pelo muco, a combinação, então, do H, né, e do Cl, formando, então, o ácido clorídrico. O outro tipo de célula que nós conseguimos caracterizar, então, nas glândulas fúngicas, são as células principais ou células pépticas, que secretam principalmente o pepsinogênio, que é uma enzima, né? Esse pepsinogênio ele é secretado na sua forma inativa. Quando alcança a luz do estômago, ele se converte em pepsina, que é a enzima ativa, tá? E a pepsina, então, começa a hidrólise de proteínas, tá? De cadeias na região interior de proteínas. Também há a secreção de renina e de lipase gástrica por essas células principais, mas principalmente o pepsinogênio, por isso conhecida como células pépticas, tá? Características importantes dentro da morfologia. Essas células, elas apresentam um formato mais triangular, então a sua base é maior do que a porção apical, tá? A região apical apresenta esses grânulos, então quando a histologia é bem preparada, né, e o tecido é bem conservado, nós conseguimos observar, então, a deposição de grânulos contendo o pepsinogênio e as demais proteínas que são secretadas, tá? Essas células, então, elas estão especialmente nessa região mais distal, na base da glândula, tá? E, caracteristicamente, apresentam essa coloração mais roxa. Então, elas têm uma afinidade pela hematoxilina. Então, são mais basófilas em função do aumento, né, do retículo endoplasmático rugoso para a síntese de proteínas. Percebam que a gente consegue observar algumas células oxínticas, né, perdidas aqui em meio à maioria das células pépticas, tá? Então, aqui, outra característica. Também nós conseguimos ver que os núcleos dessas células pépticas, eles são mais basais, bem redondos, né, bem corados, porém estão na região mais basal das células. Aqui uma outra representação, né, nessa secção histológica,
também das células principais ou células zimogênicas. Nós conseguimos observar, então, os grânulos na porção apical, as células, então, com o seu formato um pouco mais triangular, né, a sua base maior, e os núcleos bem redondos e na sua porção basal. E agora, então, a representação aqui das células mucosas do colo. Então, vejam que nós temos células mucosas do epitélio de revestimento e células mucosas que estão presentes no colo das glândulas, tá? Então, estamos falando especificamente dessas células mucosas que estão na região do colo da glândula gástrica. Essas células estão representadas aqui, tá? Percebam, então, que com uma coloração mais acidófila são as células oxínticas, né? E que entre as células oxínticas tem essas células com o citoplasma bem claro, né? Com deposição de alguns grânulos no citoplasma, com os núcleos bem evidentes, que são as células produtoras de muco. Então, essas células produtoras de muco liberam esse muco na região da luz da glândula, protegendo, então, a glândula também do ácido clorídrico, tá? Então, quando se tem a mistura, né, do próton mais do cloreto, formando o ácido clorídrico, é necessário a proteção. Então, essas células, a composição do muco, dessas células mucosas da glândula, é diferente da composição do muco que está formando o epitélio de revestimento, que reveste todo o interior gástrico, né? Toda a superfície do interior gástrico. Então, aqui nessa secção histológica, entre as células oxínticas, nós temos, então, essas células com uma coloração um pouco mais basófila, que nós conseguimos observar, né? Com uma proporção menor aqui, um tamanho menor, que são as células, então, mucosas, tá? Essas células mucosas também produzem muco que tem uma ação antibiótica importante, então, evitando proliferação de micro-organismos, né, nas glândulas. Além disso, é importante lembrar que o próprio ácido clorídrico tem uma ação antimicrobiana, tá? Então, atua eliminando qualquer um dos micro-organismos que possam penetrar pelo epitélio de revestimento. Muito bem, então passamos agora a caracterizar a última porção do estômago, tá? Da mucosa gástrica. Essa região, então, do antro, né, ou do piloro, conhecida também como região antropilórica na histologia. Apresenta, então, glândulas pilóricas. Como são essas glândulas? Tubulares, curtas, então são menos longas do que as glândulas fúngicas, são simples ou ramificadas, como demonstrado nesse esquema aqui. Então, observem aqui o epitélio de revestimento, igual nós observamos na cárdia, igual nós observamos na porção do fundo. Conseguimos observar as fossetas, né, essas projeções do epitélio de revestimento, que na sua base se comunicam com as glândulas, tá? As glândulas pilóricas, elas apresentam especialmente células secretoras de muco, tá? E algumas células, é possível observar algumas células parietais também presentes, né? Células secretoras, então, de ácido clorídrico, tá? Algumas perdidas, né, em meio à maioria das células mucosas. Além das células mucosas, também estão presentes diversas células endócrinas, tá? Porém, essas células endócrinas não se coram em técnicas de rotina para a histologia. Então, dessa forma, nós conseguimos observar bem, de forma característica, as células mucosas, tá? Observem que as fossetas, elas são extremamente longas, elas são mais compridas nessa região das glândulas pilóricas. Então, quando nós comparamos as glândulas pilóricas com as glândulas fúngicas, a fosseta da glândula pilórica é mais comprida do que as fossetas das glândulas na região da cárdia, tá? E nós conseguimos ver, então, essa diferença, né? Células mucosas na região pilórica, assim como existe na região da cárdia, e não apresenta, então, os outros tipos de células, como nós vimos na região das glândulas fúngicas. Novamente chamou a atenção para, né, entre meio as fossetas, aqui entre meio as glândulas pilóricas, o tecido conjuntivo que forma a lâmina própria, né, e aqui especialmente células do sistema imunológico, que são células importantes para a proteção, tá? Conseguimos ver aqui
a muscular, né, da mucosa, como sendo a última camada da mucosa de revestimento da região antropilórica. Aqui eu tenho um desenho esquemático, né, das glândulas com as suas fossetas, essas projeções bem longas, né, diferente do que nós observamos, por exemplo, na região cárdica e na região fúndica, né, e do corpo. Aqui nós temos a secção histológica, então observem aqui as fossetas, o epitélio de revestimento, a lâmina própria, né, bem característica, e na porção aqui próximo da musculatura, né, da muscular da mucosa, nós conseguimos ver, então, as glândulas com predomínio de células mucosas. Nesse desenho esquemático é chamado a atenção, então, para os nódulos linfáticos, né, nódulo linfóide, ou seja, conjunto de células do sistema imunológico que tem a função de proteção, estão presentes na lâmina própria. Aqui nós temos, então, duas secções histológicas que nós podemos utilizar para revisar alguns conceitos, né, e algumas imagens que nós fomos vendo ao longo da aula teórica. Então, percebam que essa é uma secção histológica da região da cárdia, né, nós observamos, então, essas glândulas mucosas, percebam que as células se coram, né, pouco, essas fossetas, ou também fovéolas, podem ser assim chamadas, ou fóveas, ou criptas, são menos prolongadas, né, têm menor tamanho, menor profundidade. O epitélio de revestimento simples colunar ou também simples prismático, tá? Então, revestindo aqui a superfície, formando, né, o revestimento também das fossetas, e na porção mais distal aqui, as glândulas da cárdia. Então, as setas vermelhas apontando as glândulas da cárdia. Percebam que essa coloração mais clara de tecido conjuntivo frouxo com diversos núcleos representa, então, a lâmina própria, né? Observem, então, que está logo embaixo do epitélio de revestimento, em torno, né, das fossetas, em torno das glândulas. E aqui nós conseguimos ver, pela seta azul, a representação da última camada da mucosa, que é, então, a muscular da mucosa, tá? No estômago, essa muscular da mucosa, ela tende a ser um pouco mais espessa do que, por exemplo, no esôfago. E embaixo da muscular da mucosa, aqui onde eu estou passando, né, o mouse, nós temos, então, um tecido conjuntivo denso, né, e nós conseguimos observar, então, grande quantidade de vasos sanguíneos. É possível, em algumas secções histológicas, observar também neurônios, né, inervação. Então, essa é a segunda camada submucosa. Aqui nós temos a representação, uma secção histológica da região antropilórica. Percebam que as fossetas apresentam uma profundidade maior. O epitélio de revestimento é o mesmo epitélio de revestimento da região, né, da cárdia, o epitélio de revestimento superficial. Lembre, então, que esse epitélio de revestimento secreta um muco que tem altas concentrações de bicarbonato, assim como de potássio, e que auxiliam, então, né, na proteção contra o ácido clorídrico, tá? Nós observamos também na região aqui basal, né, as glândulas antropilóricas, que também secretam muco. Então, aqui essa coloração mais clara. Percebam também a lâmina própria, né, tecido conjuntivo frouxo, bem celularizado, e aqui a seta roxa está apontando, então, para as células do sistema imunológico que se aglomeram formando, né, esses nódulos linfáticos, tá? E aqui, em azul, novamente, a muscular da mucosa. Essa é uma secção histológica, né, em menor aumento e depois maior aumento da região fúndica e também do corpo. Observem aqui a projeção, o comprimento, né, das glândulas fúndicas. Nós temos, então, o epitélio de revestimento, que é igual ao epitélio de revestimento superficial da região da cárdia e da região antropilórica. Observe que nós conseguimos diferenciar vários tipos de células, né? Células aqui em roxo, células da mucosa, né? Do colo das glândulas, células mucosas, diferente das células que produzem muco do epitélio superficial. Aqui em verde, as células oxínticas ou também parietais, que secretam o ácido clorídrico. E na região basal, representando aqui, né, a maioria das células, que são as células principais ou pépticas, que secretam, então, o pepsinogênio. Aqui nós temos a seta vermelha apontando, então, a muscular da mucosa, e posteriormente aqui a submucosa, né, um tecido conjuntivo
mais denso. Aqui novamente, então, né, uma secção do estômago, onde nós conseguimos observar a mucosa, a porção da submucosa, onde eu estou passando aqui o mouse, posteriormente as 3 camadas que nós temos, então lembrem no estômago, né, uma camada oblíqua, circular e longitudinal. Lembrem que a porção distal do estômago apresenta essas 3 camadas mais espessas, enquanto a porção anterior ela tem essas camadas menos desenvolvidas, né? A porção distal em função, então, dessa ação de bomba mecânica de maceração do conteúdo alimentar, tá? E por fim, então, né, um tecido conjuntivo revestido por um epitélio pavimentoso simples, que é a serosa, tá? A túnica serosa. Então, nós conseguimos observar. Percebam que eu comentei com vocês que nós temos, então, 2 plexos, né? O plexo submucoso e o plexo mioentérico. O que são os plexos? São redes de neurônios que estão interpostas entre as camadas, né, de tecido e que são responsáveis por coordenar tanto a motilidade, os movimentos de contração, relaxamento do trato gastrointestinal, quanto o processo de irrigação sanguínea, né, vasoconstrição, vasodilatação, e além disso também modular o processo de secreção de algumas glândulas e algumas células em isolado, tá? Então, aqui nessa região, na submucosa, né, próximo aqui da circular, nós temos o plexo submucoso, ou também conhecido como plexo de Meissner, tá? Então, nós conseguimos ver aqui, né, esse plexo, os corpos dos neurônios aglomerados, tá? Então, aqui o corpo celular do neurônio, o núcleo bem desenvolvido e algumas células de suporte em torno. Aqui nós conseguimos observar, por exemplo, feixes de axônios desses neurônios em corte longitudinal, tá? Então, aqui são os axônios e algumas células de suporte em torno. Aqui nessa secção histológica, nós temos também a representação do plexo mioentérico ou de Auerbach. Nós conseguimos ver, então, diversos corpos de neurônios aglomerados, né? E aqui nós conseguimos ver até secções histológicas transversais e longitudinais da porção, então, dos axônios desses neurônios, tá? Então, responsáveis por coordenar especialmente, né, esse plexo de Auerbach, o processo de motilidade, contração e relaxamento dessa musculatura do estômago. E por fim, então, essa secção histológica, né, da região do corpo ou do fundo, em que nós conseguimos observar todas as camadas e identificar, então, todas essas camadas, dando características, né, que nós vimos ao longo da aula teórica, o epitélio de revestimento, as glândulas, as células parietais, as células principais, a muscular da mucosa, né, o tecido conjuntivo frouxo da lâmina própria, tá? Nós temos, então, a submucosa, né, com vasos sanguíneos, vasos linfáticos, a inervação, de modo geral. Aqui nós não conseguimos observar bem a inervação, porém nós sabemos que em algumas secções histológicas é possível observar. E a muscular externa, né, com as suas camadas oblíqua, circular e longitudinal, muitas vezes não é fácil identificar essas camadas, essas diferenças na disposição, mas entendam que a oblíqua é mais interna, a circular é a média e a longitudinal é a mais externa. E por fim, então, um pouco de tecido conjuntivo, um epitélio pavimentoso, né, simples, que forma, então, a serosa.